Eu quero te convidar a abrir sua Bíblia em Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, verso 25. Antes de iniciarmos esse momento, eu quero cumprimentar as pessoas que estão aqui nos visitando nessa noite. Eu quero dizer para vocês que vocês são muito bem-vindos entre nós, que nós estamos muito alegres e felizes em ter a presença de vocês aqui no nosso meio, e o nosso desejo para você que nos visita é que você experimente do nosso Senhor Jesus entre nós nessa noite, que você experimente da graça do Senhor, que você ouça a voz desse Senhor, ouça Ele falando com você. Ele tem sido um Deus muito bom, que tem feito grandes coisas aqui entre nós, e o nosso desejo é que você participe disso juntamente conosco. Então você é muito bem-vindo, e aqueles que nos visitam pela primeira vez, nós temos um presente para te dar. Então nós damos um livro de presente para todos aqueles que nos visitam pela primeira vez, e eu quero, se você está aqui pela primeira vez, não vá embora sem recebê-lo. E uma coisa que eu sempre falo é o seguinte: se você não está aqui pela primeira vez, mas na primeira vez que você veio, você não recebeu, pode me cobrar, que com todo prazer e carinho eu vou te dar esse livro de presente. Então que Deus abençoe a todos vocês, receba o nosso cumprimento e depois pode deixar que nós damos um abraço em você, de boas-vindas. Que Deus abençoe a todos. Meus queridos, nós iniciamos na semana passada uma série de estudos com o tema Cultivando uma Família Feliz. Qual que é a ideia dessa série? É nós trabalharmos alguns princípios e alguns valores que nós precisamos cultivar dentro das nossas casas, para termos vidas que honrem ao Senhor e, consequentemente, enchem as nossas vidas e os nossos lares de alegria. Então, a ideia é que nós estamos usando a ilustração e a metáfora da agricultura, onde, para ter uma boa lavoura, você precisa arrancar as ervas daninhas, limpar a terra, afofar a terra e plantar boas sementes, para que assim boas coisas nasçam e você tenha boas coisas na sua vida. E nós estamos falando de família, e usando essa metáfora como família, porque família funciona assim também. Coisas boas não nascem sozinho. Nas nossas vidas e nas nossas famílias, uma família feliz não nasce sozinha. Coisas boas em nossas famílias não nascem sozinhas. Nós precisamos cultivar as coisas boas. Praga nasce em qualquer canto, é ou não é? Você plantou qualquer coisa lá, pode esperar que praga vai nascer lá no meio. Agora, para você conseguir cultivar boas coisas, isso dá trabalho. Você precisa arrancar as pragas, cultivar a terra. Assim é nas nossas famílias também. Praga, coisa ruim, nasce em qualquer canto. E é por isso que nós precisamos estar atentos para o que o Senhor diz, para arrancarmos as pragas, plantarmos boas sementes e assim termos famílias felizes. Nós começamos na semana passada a trabalhar isso, e eu quero fazer uma recapitulação bem rápida da semana passada para nós, porque isso serve como base para o nosso estudo de hoje. Na semana passada nós falamos e nós estudamos o texto de Efésios capítulo 4, versos 17 a 24, onde Paulo vai dizer o seguinte: olha, não andem mais como os gentios. Vocês estão inseridos em um contexto complicado, vocês estão inseridos em um contexto, Paulo está falando para eles, um contexto de pessoas que andam na vaidade dos seus próprios pensamentos, que têm o seu entendimento obscurecido. Vocês vivem no meio de pessoas que estão longe da sua vida com Deus e, por causa disso, porque estão longe da sua vida com Deus e etc., essas pessoas se tornaram insensíveis e se entregaram a todo tipo de dissolução. E vocês vivem no meio dessas pessoas. E nós vivemos nesse mundo, que é um mundo onde coisas ruins e ervas daninhas são cultivadas aos montes e nascem aos montes à nossa volta. E Paulo está dizendo o seguinte, nós falamos na semana passada: vocês têm que ser críticos com relação a tudo que está em volta de vocês. Porque um dia vocês foram como eles, mas depois que vocês se encontraram com Cristo, uma nova realidade surgiu. Vocês foram assim um dia, e vocês viveram como todo mundo vive um dia. Mas uma vez que vocês se encontraram com o Cristo, aquele que é o Criador dos céus e da terra, que entrou na história para morrer por nós, e que vocês entenderam que Ele morreu para te mudar não só a sua religião, não só o que você pensa, e não só a sua rotina de domingo, mas morreu para mudar a sua vida. Uma vez que você entendeu isso, não viva mais como todo mundo vive à sua volta. Quando a gente pensa sobre família, é como se Paulo estivesse dizendo o seguinte: cuidado, porque a nossa cultura e as pessoas à nossa volta têm princípios e valores e uma visão sobre família que não é de acordo com a vontade de Deus. Então tomem cuidado, sejam críticos, cuidado com o que vocês ouvem, o que vocês falam e com o que vocês assistem à sua volta. Aí ele vai continuar: então não andem como os gentios, mas vocês têm que andar como Cristo ensinou. E como Cristo ensina,
isso nós falamos na semana passada, despoje-se do velho homem, renove o espírito do seu entendimento e revista-se do novo homem. Eu estava ouvindo algumas coisas nessa semana sobre isso, e o Augusto Nicodemos usa uma ilustração muito simples, mas muito boa para nós entendermos o que é isso daqui. Ele usa a ilustração do banho, ele diz o seguinte: todos nós, quando chegamos em casa, depois de um dia de trabalho, suados, fedidos, o que a gente faz? Arranca aquela roupa suja, fedida, aquela catinga, entra no banho, pega um bom shampoo, um sabonete, se esfrega inteiro, e depois você veste roupa limpinha, cheirosinha. E Augusto Nicodemos diz o seguinte: a nossa vida com Cristo é assim. Nós viemos de uma vida suja, suada, cheia de coisa ruim. A gente tem que arrancar essa roupa suja, tomar um banho, renovar nossa mente, mudar a maneira como nós pensamos e colocar uma roupinha nova, a roupa de Cristo, novos princípios, novos valores, uma nova caminhada. Enquanto todo mundo está andando para um lado, enquanto toda a cultura anda para um lado, vocês aprenderam de Cristo que vocês têm que andar para outro lado. E vocês têm que arrancar algumas coisas da vida de vocês e plantar outras coisas na vida de vocês. E aí Paulo, a partir do versículo 25 até o 32, ele vai trabalhar algumas questões específicas que eles devem arrancar da vida deles e plantar na vida deles. E essas questões específicas, que faz parte da vida longe de Jesus, mas não da vida com Jesus, ele vai dizer: vocês têm que deixar a mentira e falar a verdade, vocês têm que deixar de roubar e ser desonesto e começar a trabalhar e ser generoso, vocês têm que deixar as palavras torpes e começar a ter palavras edificantes, vocês têm que abandonar a ira e a mágoa e se revestir do perdão e da bondade. E o que eu vou trabalhar aqui a partir de hoje, então, cada domingo nós vamos trabalhar um desses pontos. Hoje nós vamos falar sobre arrancar a mentira das nossas vidas e famílias e plantar a verdade. E nos próximos domingos vamos trabalhar esses outros temas. Mas uma coisa que é muito importante eu dizer, desde já, a título ainda de introdução, é que nós estamos falando sobre cultivar uma família feliz. Mas o objetivo aqui, quando eu falo de tudo isso, eu não tenho que buscar tudo isso para ter uma família feliz. Eu busco tudo isso porque eu quero honrar ao Cristo que morreu por mim, porque eu quero andar com Deus, porque Deus é o meu amado, que eu quero servir de todo o meu coração. E quando eu busco a Deus de todo o coração dessa forma, Ele derrama alegria e paz na minha vida e na minha família. Ter uma família feliz não é a nossa busca, é a consequência de buscarmos e vivermos uma vida com Deus. E então, dito tudo isso, eu quero ler com vocês o versículo de Efésios capítulo 4, verso 25, apenas esse versículo. Vamos ler a uma só voz esse texto bíblico, leiamos. Por isso, porque somos membros uns dos outros. Meus irmãos, eu quero trabalhar, o meu sermão hoje é muito simples. Eu vou falar sobre arrancar a mentira, por que a gente tem que arrancar a mentira da nossa vida, como que a mentira se manifesta de maneira muito sutil nas nossas vidas e nas nossas famílias, e como que a gente tem que plantar a verdade nas nossas famílias, para que a nossa família cresça sólida, firme, para a glória do Senhor. Paulo vai dizer: por isso, deixando a mentira, e aí a figurinha do Pinóquio, que todos nós conhecemos muito bem, Paulo vai falar: olha, sabe o que vocês têm que fazer, uma vez que vocês são de Cristo? Vocês têm que deixar a mentira. E a ideia aqui de Paulo é muito simples. A ideia é: isso pertence à vida passada de vocês, mas não combina com Jesus e não combina com vocês. Nós começamos esse culto lendo o texto que Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então uma vida andando com Cristo, que é a verdade, não combina com uma vida onde eu vivo contando mentiras. Não combina com a mentira de maneira geral. E gente, vamos ser bem sinceros, nós vivemos em uma cultura que é cheia de mentira e engano. O brasileiro é uma raça cheia dos jeitinhos, não é? É uma raça onde a questão do engano e a questão da mentira parece que faz parte da nossa cultura. Você quer ver alguns exemplos? Político. Não precisa nem falar, né? A gente não acredita em mais nada que ninguém fala. A gente sempre pensa que tem alguma coisa por trás. Quando a gente pensa em propagandas, lembra das letrinhas miúdas lá embaixo para te enganar? Para depois você chegar lá e falar: nossa, mas isso não, estava lá, é você que não viu. Nós vivemos em uma cultura onde as pessoas vivem vestindo máscaras. Elas são uma pessoa em um lugar, são outra pessoa em outro lugar, são outra pessoa em outro lugar. Nós vivemos em uma cultura onde o engano faz parte dela, e a mentira está envolvida na nossa cultura. Paulo está dizendo o seguinte: gente, a cultura dos gentios também era assim, mas não vivam mais assim.
Vocês têm que arrancar a mentira e falar a verdade. E a palavra aqui para mentira, isso daqui é uma coisa interessante, porque quando a gente pensa em mentira, a gente acha que mentira é só quando eu falo assim, quando eu falo o contrário completo da verdade. Mas a ideia de mentira aqui é a palavra pseudos, uma falsificação da verdade, uma coisa que até parece a verdade, imita muito bem, é quase a verdade, mas não é a verdade. Vocês sabem, gente, que, e aqui eu quero trabalhar isso, como que a gente vê as mentiras no nosso contexto de família, como a mentira está presente nas famílias. E eu quero só trabalhar algumas questões aqui para mostrar para você como isso está presente nas nossas casas. Porque quando a gente pensa assim, Júlio, eu sou uma pessoa que, assim, eu não tenho muito problema com isso não, eu não tenho problema com a mentira, com a verdade, eu quero mostrar como isso está presente nos nossos lares mais do que nós imaginamos. É muito comum dentro dos lares nós termos mentiras com relação à condição financeira. Eu não sei se você sabe disso, mas você sabia que a cada 2 divórcios, um é por causa de dinheiro? Você sabia disso? E boa parte dos divórcios por causa de dinheiro começam porque um começa a mentir para o outro com relação à questão financeira. É muito comum, por exemplo, maridos que mentem para a esposa com relação ao quanto ganha. E o contrário também. É muito comum maridos e esposas que mentem e que têm algumas reservas e alguns investimentos escondidos, mas um não conta para o outro. Porque fica pensando, eu vou falar, aí ela vai achar que a gente está cheio de dinheiro e vai sair gastando por aí. Então é melhor eu ficar quietinho no meu canto, não falar nada para ninguém. É comum as pessoas terem mentiras. É comum pais mentirem para os seus filhos. O filho vem pedir alguma coisa, aí pai, filhos, de novo você está pedindo isso? O Brasil está em crise, o pai está muito difícil esse mês, por favor, não vem... E você vai abrir a conta lá, o cara tem dinheiro, ele só não quer comprar. E ao invés de falar para o filho, não, ele inventa uma mentira para não ficar chato. E percebe como a mentira está presente no nosso contexto. É comum a gente, falando de dinheiro ainda, comprar algumas coisas e esconder para ninguém ver, né? Eu sei que meu marido vai ficar bravo se ele ver. Eu sei que minha esposa vai ficar brava se ela vem, então eu compro. Nossa, mas de onde surgiu isso aqui? Eu comprei faz tempo, você nem percebeu. Mentiras. É muito comum pais e filhos existirem mentiras com relação à escola, à faculdade, a questões escolares de maneira geral. Sobre o comportamento. E aí, filho, como é que estão as coisas na escola? Nossa, mãe, estou muito bem. Sento na primeira carteira, estudo que é uma beleza. Você nem imagina. Eu sou nota 10. Quando não é bem assim. Quantas vezes eu já vi pais falando assim, eu pergunto para ele, mas eu não vejo você estudando, você não tem prova não? Você não tem trabalho? Não, a prova foi semana passada. E a prova é na semana que vem. Mas conta uma mentirinha só para... Porque está com preguiça. É muito comum mentiras com relação à companhia. Você estava com tal pessoa? Eu não quero que você ande com tal pessoa. Não é companhia para você. Não, eu não estava com essa pessoa não. Eu estava com o João, não estava com a Maria. Estava mesmo, vou ligar para a mãe dela. Não, não precisa ligar não. É sério. É muito comum mentiras dentro das nossas famílias com relação a questões corriqueiras. Onde que eu estava? Com quem que eu estava? Minha esposa sabe que... A minha esposa não gosta que eu junte com tal pessoa. E depois de serviço eu dei uma passadinha lá. Onde que você estava? Não, hoje eu trabalhei até mais tarde. Não... E muita gente ainda pensa que, assim, é melhor, porque é para evitar o desgaste. Então é melhor assim, é melhor isso, que vai ficar tudo bem, ela não vai ficar sabendo do que... É muito comum, gente, mentiras com relação a outras pessoas, as pessoas de fora. Quantos casamentos e famílias que estão a ponto de cair, e pessoas de fora chegam e falam, tá tudo bem, você está precisando de ajuda? Tá tudo ótimo. Coisa tá... E veste máscara, sustenta uma mentira. E vive uma mentira para as pessoas de fora, fingindo que está tudo bem. Há muitas maneiras de mentir, gente. Eu posso mentir contrariando a verdade, falando o contrário da verdade. Eu posso mentir aumentando ou diminuindo a verdade. Isso daqui é uma coisa importante, porque a gente acha que isso não é mentira. Eu conto uma história, eu dou uma aumentadinha num fato aqui, num fato ali. Mas ainda assim, de maneira geral, é a verdade. Há muitas maneiras de mentir. Eu posso dizer a verdade em partes. Eu conto a verdade, mas não conto um detalhe que eu sei que você não vai gostar. Então eu conto a verdade, mas não conto tudo.
E se você me perguntar, não, eu estou falando a verdade. Muitos omitem a verdade, deixam de falar a verdade quando deveria falar. E outra maneira de nós praticarmos a mentira, é nós irmos contra as pessoas que estão falando a verdade, porque a verdade de alguma forma nos ofende. Quantas vezes alguém vem falar alguma coisa para mim, ou vai falar para você uma coisa que é verdadeira, mas aquilo te ofende. E você dá um jeito de abafar aquela pessoa e abafar o que ela está dizendo. Tudo isso, gente, são maneiras de praticar mentira. E Paulo está dizendo o seguinte: Jesus é a verdade. Isso pertence à vida longe de Jesus. Mas vocês têm que deixar a mentira e começar a falar a verdade. É importante, gente, dizer o seguinte, e é interessante que Paulo vai começar as coisas que a gente tem que abandonar falando da mentira. E eu acho interessante isso porque é muito comum no nosso contexto a gente pensar que, assim, existem mentiras sérias, mas existem algumas mentirinhas que são coisinhas bobas, são coisinhas pequenas, assim, são coisas que não faz mal para ninguém. E é muito comum nós acharmos que uma mentirinha não tem problema nenhum. Eu lembro quando eu era criança, minha mãe perguntava, filho, já escovou o dente? E eu, já, mãe. Mas porque eu estava deitado com preguiça de levantar para escovar o dente. E a gente às vezes olha para umas coisinhas assim e acha que, não, mas isso daí é coisa boba, não tem problema. Eu quero mostrar agora por que mentira é algo sério. Porque a mentira é algo que nós precisamos abandonar, não só... E eu imagino que você esteja pensando, não, mas eu não tenho grandes coisas, mas mesmo as coisas mais pequenas, por que a gente tem que abandonar esse negócio? Mentira é algo sério, gente, porque, primeiro, o primeiro pecado, não sei se já parou a pensar nisso, mas o primeiro pecado teve como ponto de partida a mentira. O mundo está na situação que está, de miséria, problema, morte, etc. Porque um dia, Adão e Eva, os nossos primeiros pais, acreditaram em uma mentira, e agarrados nessa mentira eles agiram. Lembra do texto? Que a serpente disse à mulher, Deus tinha falado, se vocês comerem essa árvore, vocês vão morrer. A serpente falou para a mulher, Deus não sabe de nada, é certo que vocês não vão morrer. Deus sabe que no dia que vocês comerem dessa árvore, se vos abrirão os olhos e como Deus serão conhecedores do bem e do mal. Isso é verdade? Mentira. Como toda situação que nós vivemos de desgraça, nós vivemos porque alguém um dia contou uma mentira e Adão e Eva acreditou. Como a gente pode olhar para a mentira e dizer que tem coisinha que está tudo bem, que não tem problema? Mentira é algo sério, não só por causa disso, mas porque o diabo é o pai da mentira, a Bíblia vai dizer. João 8,44 diz o seguinte, ele, o diabo, foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e o pai da mentira. Olha o que a Bíblia diz. A base do trabalho do diabo é a mentira. Ele é mentiroso desde o início. E ele veio para roubar, matar e destruir. É isso que ele quer promover nas nossas vidas com a mentira. E quando nós mentimos, Jesus é a verdade. O diabo é o pai da mentira. Quando nós mentimos, nós estamos nos comportando como filhos de quem? Já parou para pensar nisso? Mesmo que seja uma mentirinha. Eu estou me comportando como filho de quem? O diabo é o pai da mentira. Mentira é algo sério, por quê? Porque a mentira revela problemas no nosso caráter. A mentira, gente, ser uma pessoa que mente, revela alguns problemas mais profundos dos nossos corações. Eu estava pensando sobre isso. Por que as pessoas mentem? Você já parou a pensar nisso? Mentira é algo comum. Não só na vida dos outros, mas nas nossas vidas também. Por que as pessoas mentem? Por que nós mentimos? Por que as pessoas à nossa volta mentem? E eu estava pensando em alguns motivos. Muitos mentem porque querem impressionar os outros. É comum isso. As pessoas contam algumas histórias que às vezes não são totalmente mentirosas, mas dá uma aumentadinha aqui, uma aumentadinha lá, uma diminuída aqui, com o objetivo de as outras pessoas olharem e ficarem impressionadas conosco, ficarem impressionadas com quem nós somos. Você já viu aquela pessoa que, se você contar uma história boa, ela tem uma história melhor que a sua? E se você contar uma história ruim, ela tem uma história pior que a sua. Ela chega para você e fala, fiquei doente semana passada, rapaz, dor de garganta, tive que tomar uma Bezentacil, foi difícil. Aí ele conta, é mesmo? Semana passada, rapaz, eu peguei uma pneumonia, fiquei 10 dias internado. Sempre tem uma história pior. E é comum isso. Pessoas que inventam histórias e as pessoas mentem para, de alguma forma, impressionar as pessoas à sua volta.
Muitas vezes as pessoas mentem para se livrar de situações chatas e problemáticas. Eu estou com algum problema e se eu contar uma mentirinha, eu consigo me safar dele. Minha esposa me pede para eu lavar a louça. Ô amor, eu gostaria muito, mas nesse momento tem um negocinho lá do meu serviço que eu preciso fazer aqui rapidinho. Você pode lavar dessa vez? E ele podia fazer isso depois, ele podia fazer isso amanhã, no outro dia, ele só está com preguiça mesmo de lavar a louça. A gente inventa mentiras para nos safarmos de situações chatas e problemáticas. Muitos mentem para tirar proveito de determinada situação. Eu minto para pagar menos imposto. Eu minto para não ter algum tipo de dificuldade ou para tirar proveito de alguma situação e me dar bem naquela situação. Muitas pessoas mentem porque querem prejudicar alguém que eu não gosto, então eu conto algumas mentiras sobre você para queimar o seu filme, aumento algumas coisas. Eu fico pensando nisso, às vezes algumas pessoas chegam e a gente ouve pessoas falando isso. Nossa, tal pessoa é uma falsa. Toda vez que ela não sei o que, ela age dessa forma. Aí eu fico pensando, toda vez, não tem nenhuma vezinha que ela não age assim? Será que isso não é aumentar de certa forma algumas situações para prejudicar alguém? Muitas vezes nós mentimos porque nós queremos controlar as situações. Tem uma situação, eu quero que aconteça isso, então eu conto mentiras para manipular a situação de acordo com a minha vontade. E, gente, a mentira revela problemas mais profundos na nossa alma. Porque é o seguinte, se eu sou uma pessoa que constantemente minto para impressionar outras pessoas, isso mostra um coração inseguro. Isso mostra um coração que vive precisando da aprovação das pessoas à sua volta. Então eu vivo inventando coisas porque eu sou inseguro com relação a quem eu sou. Pessoas que mentem para se livrar de situações chatas e problemáticas são pessoas imaturas. São pessoas que não conseguem assumir as consequências dos seus atos, então elas contam alguma mentira para se safar. Vou dar um exemplo que é muito comum. E não estou aqui falando de ninguém, mas é muito comum isso acontecer. Tomei uma multa, já é a 5ª multa esse mês, vou perder minha carta. Aí eu lembro, eu olho para minha esposa e falo, amor, a sua mãe não dirige, né? Tira um xerox lá do documento dela, pede para ela assinar, porque aí pronto. Isso é mentira ou não é? Eu estou falando para o governo, para o Detran, que não era eu que estava dirigindo, e isso é uma mentira. Por que eu estou fazendo isso? Para me safar de um problema que eu criei para mim. Ao invés de assumir a responsabilidade, eu conto uma mentira para me safar. Tirar proveito de determinadas situações, isso revela um coração desonesto. Onde o que eu estou preocupado não é com a verdade, não é com o que é correto, mas é com eu me dar bem. Uma pessoa que mente para prejudicar outras pessoas revela um coração amargurado. Por que eu falo de outra pessoa? Porque de alguma forma eu tenho ressentimentos com relação a ela. Pessoas que mentem para controlar situações e pessoas revelam um coração que não crê que Deus está cuidando de todas as coisas. O que eu estou mostrando aqui, gente, é que percebe como a mentira é algo sério? Porque por trás das nossas mentirinhas, e as nossas mentiras revelam alguns problemas mais profundos do nosso coração. E quando a gente pensa em todos esses problemas, a gente olha para Jesus e a gente vê o seguinte, tudo isso daqui se resolve em Jesus. E é por isso que eu não preciso mentir. Se eu estou inseguro, eu olho para Jesus e me lembro que nele eu sou amado. E que mesmo que ninguém me aceite, se eu falar a verdade de quem eu sou, do que eu faço, ninguém vai gostar de mim. O Criador dos céus e da terra me ama como eu sou. Entrou na história e morreu por mim. Eu não mereço nada. Eu sou sujo mesmo. Mas Ele é o Deus de amor que me aceita como eu sou. Isso me traz segurança para falar a verdade sempre. Mesmo quando as pessoas não vão gostar de mim. Em Jesus eu sou lembrado de que eu devo viver em direção à maturidade. Cristo quer que eu cresça e amadureça. E é por isso que eu falo a verdade. Porque eu assumo as consequências do que eu faço, e eu assumo as minhas responsabilidades, mesmo que isso me prejudique, porque eu sei que Cristo quer que eu cresça, amadureça, seja um homem mais responsável. Quando eu penso na desonestidade, eu sou lembrado de que Jesus quer que eu seja sal e luz, que eu viva uma vida diferente, e no mundo de desonestidades eu seja a alma honesta, que mostra o que é uma vida com Jesus.
Diante da amargura, Jesus nos diz que Ele nos perdoa e por isso nós devemos retribuir o mal com o bem. Ao invés de ficar mentindo e queimando o filme das pessoas por aí, nós devemos perdoar e promover o bem entre nós. Quando a gente pensa na incredulidade, quando nós mentimos para controlar situações, nós somos lembrados que Jesus é soberano e governa sobre tudo. E mesmo quando as situações fogem do meu controle, isso não foge do controle de Jesus e Ele me ama e Ele está cuidando. Então, ao invés de ficar mentindo para querer controlar a situação, eu exercito a minha fé em Cristo Jesus. O que eu estou querendo mostrar aqui é o seguinte, gente. Vamos ser sinceros, a mentira faz parte do nosso dia a dia. A mentira está por aí e essa erva daninha está plantada em alguns pontos das nossas vidas e das nossas famílias. E Paulo nos convida a arrancar a mentira. Porque isso faz mal, prejudica, desagrada a Deus. E deixa eu te fazer uma pergunta. Essa é uma boa pergunta para fazer. Como você se descreveria com relação à mentira? Você poderia dizer que as pessoas que estão à sua volta olham para você e dizem, tal pessoa é uma pessoa honesta, verdadeira. E o que ela fala, você nem precisa duvidar? Ou normalmente quando você fala alguma coisa, para o seu marido, para a sua esposa, para o seu pai, para sua mãe, para os seus filhos, a outra pessoa fica com o pé atrás, querendo verificar para ver se a situação é assim mesmo. Se fica com o pé atrás, é sinal de que a erva daninha da mentira está, de certa forma, presente. Paulo vai dizer, por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. Nós precisamos arrancar a mentira das nossas vidas e plantar a verdade. E, gente, eu diria que mais difícil do que parar de mentir é começar a falar a verdade. Porque é muito comum nós sermos pessoas assim que o brasileiro é assim. O brasileiro não é uma pessoa que tem conversas francas e abertas com as pessoas à sua volta, não é verdade? É muito difícil para nós sentar com alguém para ter uma conversa franca, direta, aberta, sincera, sem rodeios. Nós não somos assim. Muitas vezes a gente pode até parar de falar mentira. Mas nós ainda não abraçamos uma vida de sinceridade, de pureza, onde nós temos relacionamentos abertos e francos uns com os outros. Falar a verdade é difícil, principalmente quando a verdade vai ferir a outra pessoa. É difícil para mim chegar para alguém, sentar com ela e falar, olha, nesse ponto, você me desculpe. E com todo amor e carinho eu quero dizer o seguinte, não está correto. É difícil eu sentar com a minha esposa e falar, meu amor, posso falar com toda sinceridade? É difícil quando a minha esposa chega e fala, amor, e aí, o que você achou? E eu não achei muito bonito. É difícil para nós sermos sinceros, mas Paulo está dizendo o seguinte, não só pare de mentir, mas aprenda a cultivar a verdade, que envolve ser franco, ser direto, ser aberto, ser verdadeiro, ser sincero, ser sem rodeios com as pessoas à sua volta. Deixa eu te fazer uma pergunta, dentro da sua casa, com a sua família, com seus amigos, com seus relacionamentos mais próximos, você tem um relacionamento de verdade, franqueza, onde vocês conversam diretamente, abertamente, sinceramente, sem rodeios, ou você não tem esse tipo de conversa, ou, preste atenção nisso, você não permite com que o outro tenha esse tipo de conversa com você, porque é muito comum, nós não conseguimos ter esse tipo de conversa dentro da nossa casa, porque se alguém falar alguma coisa de mim, rapaz, se prepare. E percebe o seguinte, quando eu não dou abertura para as outras pessoas serem sinceras e verdadeiras comigo, eu estou plantando dentro da minha casa o quê? A mentira. O que o Senhor deseja é que nós não só arranquemos a mentira, mas comecemos a falar a verdade. E os nossos relacionamentos sejam marcados pela sinceridade, pela transparência, pela pureza, pela franqueza, por diálogos sem rodeios. Mas uma coisa é muito importante dizer aqui, porque quando eu falo sobre isso, é muito comum as pessoas dizerem o seguinte, pastor, mas esse é o meu problema. Sabe qual que é o meu problema? É que eu sou sincero demais. Pessoa em todo lugar que ela vai, ela arruma problema. Ela tem problema em casa, tem problema no trabalho, tem problema com a vizinhança. E aí quando ela vem, ela não se dá bem com ninguém. E por quê? Ela vai falar, esse é o meu problema, pastor, porque eu sou sincero demais, eu falo mesmo. O que eu penso, eu falo mesmo.
E aí Paulo vai nos acrescentar uma coisa aqui, não basta falar a verdade. Deus quer que nós falemos a verdade em amor. Paulo vai falar alguns versículos antes. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça. O problema não é que você é sincero demais. O problema é que você fala a verdade sem amor. Você fala a verdade de maneira ofensiva, agressiva. Isso sim é destrutivo. Agora, quando nós falamos a verdade em amor, isso constrói, isso edifica. E só para... O que é falar a verdade em amor, gente? É falar a verdade no momento certo, do jeito certo e com o objetivo certo, que é ajudar a outra pessoa a crescer, a se desenvolver, a ser mais parecida com Jesus. O que o Senhor deseja de nós, dentro da nossa casa, é que nós tenhamos relacionamentos marcados por pessoas que falam a verdade em amor, arda o que arder. Mesmo quando eu vou sair mal nisso, mesmo quando eu tenho que me humilhar por isso. É isso que o Senhor deseja de nós. E aí Paulo vai dar um motivo. Por que vocês têm que deixar a mentira e falar a verdade? Ele vai dizer, porque nós somos membros uns dos outros. Eu achei muito interessante essa expressão de Paulo, porque olha o que ele está dizendo. Por que vocês têm que falar a verdade? Porque vocês todos juntos, vocês não são pessoas individuais, separadas. Vocês juntos formam um corpo. E a ideia ali do corpo. E se um corpo está com dor de cabeça, não é só a cabeça que sofre, é o corpo inteiro. Se está com dor no braço, não é só o braço que sofre, é o corpo inteiro. E aqui, aplicando isso para a ideia de deixar a mentira e falar a verdade, o que ele está dizendo aqui é o seguinte: quando vocês falam mentiras, isso não prejudica só vocês, prejudica todas as pessoas que estão em volta de vocês. A mentira é algo destrutivo não só para você, mas para todas as pessoas que convivem com você. John Stott vai dizer que uma mentira é uma facada nos pontos vitais do corpo de Cristo. A gente tem que entender isso. A mentira prejudica não só você, mas quem está à sua volta. E o contrário também é verdadeiro. A verdade produz o bem não só em você, mas também nas pessoas que estão à sua volta. E eu quero só passar por isso rápido, e já partindo aqui para as minhas conclusões, mas eu quero mostrar como a mentira destrói a minha vida, como a mentira destrói as pessoas que estão à minha volta, e como a verdade edifica a minha vida, e como a verdade edifica as pessoas que estão à minha volta. Então, por que vocês têm que deixar a mentira e falar a verdade? Porque nós somos membros uns dos outros. Isso prejudica você e prejudica quem está à sua volta. Como a mentira destrói a minha vida? Primeiro, gente, quando nós vivemos uma vida de mentiras, contando mentiras, isso vai corrompendo pouco a pouco o nosso caráter. Não sei quantos aqui já assistiram aquele filme O Mentiroso. É um filme antigo, mas é um filme de um rapaz que contava, era um advogado que mentia em tudo. Ele mentia no trabalho, ele mentia dentro de casa, e ele era conhecido por ser uma pessoa mentirosa. E todos os relacionamentos dele foram construídos com base em mentiras. E então um dia um filho dele, num aniversário, faz um desejo, sei lá para quem, pedindo que o pai dele fique sem mentir. E o desejo é atendido. E é engraçado o filme, porque aí toda vez que alguém vem falar alguma coisa para ele, ele tenta mentir, mas ele fala a verdade. Mas esse filme nos mostra como que a mentira vai corrompendo o nosso caráter e vai nos escravizando. Porque à medida que nós vamos usando da mentira para nos livrar e para nos safar de algumas situações, pouco a pouco aquilo vai se tornando parte de quem nós somos. E isso vai empesteando todos os nossos relacionamentos. A mentira corrompe o nosso caráter. A mentira nos deixa preso na necessidade de sempre estar encobrindo com outras mentiras. Eu não sei se você já percebeu isso, mas quando a gente conta uma mentira, via de regra nós temos que contar outra mentira para sustentar aquela mentira. E a gente tem que contar outra mentira para sustentar aquelas mentiras. E assim por diante. Eu lembro quando eu era adolescente, minha mãe perguntava: filho, não sei, lá na escola como é que foi? Ah, mãe, foi tudo bem, tá? Eu estou indo bem lá. Ah, então? Então tá bom. É porque eu recebi um recado, eu tenho que ir lá na reunião de pais. Não, mãe, mas sabe o que é? Não é isso não é que minhas notas estão ruins não. É porque teve uma situação... E aí você vai sempre tendo que inventar outras coisas para cobrir aquelas coisas. A mentira nos escraviza. A mentira nos escraviza no medo de ser descoberta. Não sei se você já passou por isso. Mas quando nós vivemos contando algumas mentiras, nós vivemos com medo de que aquilo venha à tona. Falando da minha adolescência de novo, eu tinha um medo da minha mãe ir na reunião de pais. E eu sempre torcia para ela não ir. Ainda bem que ela nunca gostou de ir. Mas nós ficamos presos no medo de ser descobertos. Nós ficamos presos num falso eu,
Porque muitas vezes nós contamos algumas mentiras que nós começamos a acreditar nelas. Já percebeu isso? Quando você conta sempre a mesma mentira, com o tempo você começa a achar que aquilo lá é verdade. E você cria uma imagem de você que não é você. Mas de tantas mentiras que você conta, você inventa um falso eu. E aí existe duas pessoas, aquele que é o verdadeiro eu e aquele que você inventou para as outras pessoas. A mentira escraviza, gente. A mentira nos prende na imaturidade, porque a gente não cresce, não assume responsabilidade dos nossos erros. A mentira destrói a nossa vida. Mas eu diria que a maior destruição que a mentira causa é nas pessoas que estão à nossa volta. Sabe por quê? Porque quando não há verdade, quando não há sinceridade, os relacionamentos são marcados pela desconfiança, pela superficialidade, pela fragilidade. Quando nós não temos esse tipo de relacionamento onde nós somos abertos, francos, verdadeiros uns com os outros, os nossos relacionamentos são baseados na desconfiança. E quando nós temos relacionamentos que não há a confiança profunda um no outro, eu não sei se já parou para pensar nisso, mas quando não há confiança a gente não se abre um com o outro, não é verdade? E quantos casamentos são prejudicados, sabe por quê? Porque como não há confiança entre o marido e a mulher, eles não têm conversas sinceras, francas, e quando estão pensando em alguma coisa, precisando de alguma coisa, eles não pedem ajuda. Por quê? Porque não confiam no outro. Os relacionamentos são superficiais, são frágeis. Quando nós não temos a verdade como uma coisa importante, como uma questão central que nós prezamos por isso, os relacionamentos são marcados pela desconfiança, e aí quando eu falo alguma coisa, a outra pessoa sempre fica com o pé atrás. Não sei se você já teve algum amigo que ele costumava contar umas mentirinhas. Quando uma pessoa assim fala alguma coisa, você fica com o pé atrás. Agora imagina dentro de casa, um marido que todas as vezes que ele fala alguma coisa, a esposa fica com o pé atrás. Toda vez que a esposa fala alguma coisa, ele fica com o pé atrás. Toda vez que o filho fala uma coisa para eles, fica com o pé atrás. E vice-versa. Isso prejudica profundamente uma família. Porque é uma família onde não há estabilidade, onde não há segurança. Por que vocês têm que arrancar a mentira e falar a verdade? Porque somos membros uns dos outros, isso prejudica as pessoas à nossa volta. Quando não há confiança, não tem companheirismo, não tem parceria. É meio que cada um por si. Cada um tocando a sua vida, porque um não se apoia no outro. Gente, quando não há confiança, não tem família feliz. Não tem como uma família ser sólida, firme, se não há nela verdade, confiança, lealdade. É uma coisa frágil. E quantas famílias nós conhecemos? Que é triste ver, mas quando os filhos crescem e se casam, eles quase não têm mais relacionamentos com os pais. Uma família construída numa base frágil. E uma das coisas que nos dá solidez nos nossos relacionamentos, eu diria que é a principal coisa, é nós sempre prezarmos por falarmos a verdade e falarmos a verdade em amor. Quando mentiras vêm à tona, marcas profundas são feitas. Isso daqui, como a mentira prejudica? Sabe uma coisa que eu já vi na minha vida? E eu vejo como a mentira é algo que prejudica as famílias. Coisas que eu já vi. Quando as mentiras vêm à tona, a pessoa que foi enganada é tão ferida com aquilo, que ela não tem mais, ela tem muita dificuldade de confiar em qualquer outra pessoa. Quantos maridos e quantas esposas que se casam e têm dificuldade de confiar no marido, não porque o marido não é uma pessoa confiável, mas porque ele foi criado em um lar onde ninguém era confiável. Uma vez eu vi uma pessoa que disse o seguinte: Júlio, eu fui tão traída, no sentido de enganada, nos relacionamentos que eu tive, e essa pessoa estava falando da família dela, que eu tomei uma decisão: eu prefiro não ter amigos e só ter colegas, porque aí eu sei que ninguém vai me enganar mais. Como a mentira é algo prejudicial, e como um ambiente de desconfiança dentro da nossa casa é algo prejudicial para nós, para os nossos filhos, para os nossos lares, para os nossos relacionamentos. Isso eu estou falando de casa, mas isso vale para o trabalho, isso vale para qualquer lugar, gente. Agora, a mentira destrói as nossas vidas e as vidas das pessoas que estão à nossa volta. E a verdade? Como que a verdade promove o bem na minha vida? A verdade me faz crescer em responsabilidade. Eu começo a assumir as coisas, falar a verdade, e isso faz com que eu cresça, com que eu tenha que lidar com algumas situações desconfortáveis que me faz crescer em maturidade.
Falar sempre a verdade me faz crescer em amor, porque eu sou obrigado a sentar com uma pessoa e demonstrar amor para ela, falando a verdade, mesmo que essa verdade machuque ela. Mas eu falo essa verdade em amor, para o bem dela. Isso faz com que eu cresça em amor, em preocupação com as pessoas que estão à nossa volta. Nos faz crescer em caráter, como pessoas íntegras. O que é ser uma pessoa íntegra? É ser uma pessoa que é a mesma pessoa em qualquer lugar. Uma pessoa de palavra, uma pessoa sem outros eus, só tem um eu. E em todos os lugares eu sou a mesma pessoa. E a verdade promove o bem não só na minha vida, mas promove o bem às pessoas à minha volta. A verdade promove dentro das nossas casas relacionamentos profundos, sinceros, sólidos e duradouros. Quando nós sempre falamos a verdade, os nossos relacionamentos, e nós temos essa questão de termos conversas abertas, francas, diretas, os nossos relacionamentos vão se transformando em relacionamentos sólidos, profundos. Sabe por que profundos? Porque eu não falo mais só o que você quer ouvir, eu falo o que eu penso. E como nós temos um relacionamento de confiança, quando você está magoado, você se abre. Deixa eu te fazer outra pergunta. Pensa aí na sua família. Quando você está triste, você tem liberdade para chegar no seu marido ou na sua esposa e contar tudo o que você está sentindo? Uma casa onde a verdade é cultivada, nós temos esse tipo de liberdade. Relacionamentos profundos, sólidos, sinceros, duradouros. Arranca a mentira e planta a verdade. Quando nós plantamos a verdade, isso promove mudanças e transformações à nossa volta. Porque eu começo a ser instrumento de Deus para abrir os olhos de outras pessoas. E, gente, quantas conversas, eu posso falar por mim, pela minha família, quantas mudanças aconteceram depois que nós sentamos e tivemos uma conversa franca? Paramos com aqueles rodeios de fingir que está tudo bem, sentamos e vamos conversar sério. Vamos falar o que cada um está sentindo, pensando, e vamos tratar isso diante do Senhor. Ter esse tipo de conversa é transformador para as nossas vidas, para os nossos relacionamentos. Quando nós plantamos a verdade, nós temos a oportunidade de testemunhar de Jesus, porque não é comum ser uma pessoa apegada à verdade na nossa cultura. E quando nós falamos a verdade, mesmo quando isso me prejudica, e quando eu me recuso a mentir, mesmo quando isso me beneficia de alguma forma, isso chama a atenção das pessoas. E me dá a oportunidade de testemunhar sobre quem é Jesus. E a verdade, ser apegado à verdade, não só faz tudo isso, mas influencia quem está à nossa volta. Eu não sei se você já percebeu isso, mas quando você é uma pessoa que preza pela verdade e sempre fala a verdade, pouco a pouco, as pessoas que convivem com você começam a ser influenciadas por isso. Um exemplo que eu sempre penso quando eu falo disso, eu conheci um rapaz uma vez que ele estava ainda na época de escola e todo mundo colava. Inclusive ele antes de conhecer Jesus. E colar é uma maneira de mentir, né? Porque eu estou entregando a prova para o professor falando assim, isso daqui é o que eu estudei, quando na verdade é mentira. É uma mentira, é uma enganação. E aí esse rapaz se converteu e parou de colar. E pouco a pouco ele começou a influenciar os amigos dele e todo mundo parou de colar junto com ele. Os meninos tiravam 0 na prova, mas não colavam. Arranque a mentira, plante a verdade, porque quando a gente começa a fazer isso, dentro da nossa família, dentro do nosso trabalho, a gente começa a influenciar as pessoas que estão à nossa volta em direção à verdade. E, gente, eu quero encerrar fazendo uma reflexão e trabalhando a questão de a verdade de Jesus. Por que a gente tem que falar a verdade? Como nós lemos, Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Sabe por que Jesus morreu naquela cruz? Porque todos nós, sem exceção nenhuma, somos pecadores, mentirosos e não conseguimos mudar. Todos nós aqui, sem exceção, ou ninguém aqui nunca contou uma mentira. Todos nós somos assim. E o nosso pecado merece condenação. E por isso Cristo veio, aquele que nunca contou nenhuma mentirinha e sempre foi apegado à verdade. Ele morreu naquela cruz porque nós somos mentirosos e precisamos de salvação. E quando nós vamos a Jesus em arrependimento e fé, Ele perdoa os nossos pecados, Ele perdoa as nossas mentiras, e não só perdoa, mas nos dá poder para sermos pessoas diferentes,
para sermos novas pessoas, para aquele que é um mentiroso se transformar na pessoa mais apegada à verdade que você pode conhecer. E uma vez que nós somos salvos por esse Jesus, transformados por esse Jesus, resgatados por esse Jesus, se eu chegar para Jesus e dizer o seguinte: Senhor, como é que eu posso demonstrar gratidão e amor ao Senhor por tudo que o Senhor fez por mim? Uma das coisas que Jesus vai dizer, sabe o que é? Deixa a mentira e comece a falar a verdade. Nós fazemos isso não para ser salvos, porque nós somos salvos pela graça do Senhor, mas porque, como nós podemos agradecer ao Cristo que é a verdade e morreu por nós? Uma das maneiras é falando sempre a verdade em amor. Eu quero encerrar esse sermão fazendo algumas reflexões finais. Primeiro, qual que é a sua relação com a verdade? Qual é a sua relação com a verdade? Eu não estou falando do conceito verdade, mas estou falando de Jesus que é a verdade. E como esse Jesus que é a verdade tem influenciado o seu dia a dia e a sua caminhada. Quero fazer uma pergunta para você e eu quero que você reflita profundamente sobre isso. Há alguma mentira que você vem contando ou vivendo e precisa ser trocada pela verdade hoje? Tem alguma mentira que você tem contado, que você vem vivendo, e que você precisa hoje trocar isso pela verdade, arrancar essa mentira e plantar a verdade? Ah, Júlio, mas se eu fizer isso, rapaz, aí creia que a verdade é sempre melhor que a mentira. Talvez, se você fizer isso, isso vai ser o começo de uma crise. Mas se é uma crise para arrancar a mentira e plantar a verdade, eu garanto para você que vale a pena e o Senhor vai estar com você nisso. Talvez hoje você precise tomar uma decisão e ter uma conversa sincera com alguém da sua família, ou com a família toda. Talvez hoje seja o dia de chegar em casa e falar assim: gente, vamos sentar todo mundo aqui, eu preciso conversar com vocês. Sabe aquela situação? Mentira. Eu preciso contar a verdade para vocês. Cristo nos chama para arrancar a mentira e plantar a verdade, gente. Talvez tenha uma conversa que você está querendo ter faz tempo, mas você não tem coragem de ter. Cristo está te chamando para arrancar a mentira, plantar a verdade e cultivar dentro da sua casa relacionamentos abertos, sinceros, diretos, francos, em amor. Arranque a mentira e plante a verdade em sua família. O que você pode fazer nessa direção hoje? O que você pode fazer hoje para dentro da sua casa plantar e fazer nascer a verdade, para que ela frutifique, glorifique o nome do Senhor e traga consequentemente alegria para a sua vida, para os seus relacionamentos e para a sua família. Meus irmãos, eu quero encerrar esse sermão, lembrando agora da Santa Ceia, porque quando nós comemos do pão e bebemos do cálice, nós nos lembramos do nosso Cristo que morreu por nós, que entregou o seu corpo para ser triturado por nós, que derramou o seu sangue para fazer conosco uma aliança e vivermos uma nova vida. E quando nós comemos o pão e bebemos do cálice, nós somos lembrados que Cristo morreu para nos dar uma nova vida, para sermos novas pessoas, para termos um novo comportamento, para termos uma nova direção. E uma das coisas que isso envolve é arrancarmos a mentira das nossas vidas e plantarmos a verdade para a glória do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Senhor, quando nós pensamos num texto como esse, nós reconhecemos que a gente precisa arrancar algumas ervas daninhas da nossa vida, que nós precisamos não só arrancar a mentira, mas talvez a maior dificuldade seja cultivar dentro das nossas casas e seja cultivar relacionamentos marcados pela verdade, pela franqueza, pela sinceridade e por conversas verdadeiras em amor. E a nossa oração, Deus, é que o Senhor nos ajude a viver tudo isso para a glória do Senhor. Nos ajude a viver a verdade que é Cristo, de modo que nós sejamos conhecidos por pessoas sinceras, verdadeiras, que sempre amam e prezam pela verdade, de modo que isso seja plantado em nossas vidas e nos nossos relacionamentos, para que possamos ter famílias fortalecidas no Senhor, sólidas, com relacionamentos profundos, com relacionamentos leais, com relacionamentos de confiança,
e assim o teu nome seja honrado e glorificado nas nossas vidas e nas nossas famílias. E Deus, agora, nesse momento onde nós comemos do pão e bebemos do cálice, nós nos lembramos mais uma vez do teu amor manifesto naquela cruz por nós. Obrigado, Deus, porque era para nós estarmos pregados naquela cruz. Era para nós estarmos pregados porque nós somos pecadores, porque nós somos mentirosos. Porque a verdade é que nós não somos tão apegados à verdade quanto nós deveríamos ser. E por isso, o Senhor teve que derramar o seu sangue por nós, entregar o seu corpo por nós. Então nós queremos louvar ao Senhor nessa noite por isso, exaltar o seu nome por isso. E Deus, pedimos que agora, nesse momento onde nós comeremos o pão e beberemos o cálice, que o Senhor esteja usando esse momento para nos edificar, para nos desafiar, para amolecer os nossos corações e para nos aproximar da vida que o Senhor deseja de nós. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém.